Surpreenda o examinador. O examinador que vai corrigir sua prova está acostumado a corrigir redações comuns. O fato é que muita gente não domina o conteúdo e quando chega na hora da redação fica enrolando e conversando besteira para tentar encher linguiça e escrever pelo menos um número mínimo de linhas. Quando eu falo para você surpreender o examinador, estou me referindo a você impressioná-lo com informações importantes em sua redação. Se o tema é mortalidade infantil, sabe uma forma de surpreender o examinador? Citando algumas informações, como por exemplo, a taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local, cidade, região, país, continente, que morrem antes de completar um ano, a cada 1.000 nascidas vivas. Esse dado é um aspecto de fundamental importância para avaliar a qualidade de vida, pois por meio dele é possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, acompanhamento médico, educação, maternidade, alimentação adequada, entre outros. Outra informação importante. As menores taxas de mortalidade infantil são as dos países desenvolvidos, Finlândia, Islândia, Japão, Noruega e Suécia. 3 mortos a cada 1.000 nascidos. As piores médias são dos países pobres, especialmente das nações africanas e asiáticas. O Afeganistão apresenta a incrível média de 154 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Mais outra informação importante. No Brasil, assim como na maioria dos outros países, essa taxa está reduzindo a cada ano. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a mortalidade infantil no Brasil segue um declínio. Em uma década, 1998 a 2010, passou de 33,5 crianças mortas por 1.000 nascidas vivas para 22. Pronto! Depois de citar tanta informação realmente importante, duvido que o examinador vá corrigir a sua redação da mesma forma que corrige a redação de um candidato que escreve apenas de forma genérica, sem de fato realmente defender uma solução ou citar dados importantes sobre o tema. Lembre-se, toda vez que você citar algum dado estatístico, não se esqueça de citar a fonte. Isso vai gerar uma credibilidade maior para a sua redação e o examinador terá a possibilidade de consultar a informação que você falou. Você deve estar se perguntando: mas como eu vou decorar todas essas informações sobre o assunto se eu não sei qual tema será exigido na minha redação? É simples. Adivinhe. Se na sua redação será cobrado um tema geral, faça resumões em forma de tópicos, com dados estatísticos e informações importantes sobre vários temas: saúde, educação, política, corrupção, esportes, segurança, tecnologia, ciência, religião, grandes eventos, etc. Se o tema é específico, faça o mesmo, só que com os assuntos do edital. Não precisa você sair fazendo várias redações, você só precisa decorar algumas informações importantes para jogar na redação e enriquecê-la. Se você preparou 10 resumões, decore as informações deles e leve para a prova. Pode ter certeza de uma coisa: se a redação tiver caráter classificatório, valerá muito a pena, pois você conseguirá de fato surpreender o examinador. Quem me ensinou isso? Ninguém. Na verdade, eu aprendi sozinho quando eu estava lendo uma redação nota 100 na internet. O tema era sobre o envelhecimento da população e o candidato citava dados estatísticos. Fiquei impressionado. A partir daí, comecei a implementar isso nos meus estudos para a redação. Claro, não se esqueça que é preciso você obedecer todas aquelas regras já conhecidas: introdução, desenvolvimento, conclusão, períodos curtos, concordância nominal e verbal, concisão e coerência, não repetir palavras, não usar gírias ou frases feitas, usar letra legível, mas tudo isso por si só não basta. Quando você adiciona dados e informações importantes a uma redação que segue as regras do português e está clara e simples, aí sim você consegue um diferencial para tirar nota 100. Uma boa redação muita gente consegue fazer. Estamos aqui buscando a excelência. Sei que é difícil, mas quando você se prepara para o pior, você consegue melhores resultados. Deixa eu explicar minha estratégia para o TRT Pernambuco. Alguns temas eu escolhi, considerando que a prova foi aplicada no dia 27 de maio de 2012. Por isso, escolhi alguns assuntos relacionados com a data da prova. Olha os resumos que fiz e decorei. Trabalho infantil. Redes sociais. Copa do Mundo de 2014. Exploração sexual de menores. Corrupção no Brasil. Reciclagem no Brasil. Cotas raciais. Uniões homoafetivas. Mata Atlântica. 27 de maio é o Dia Nacional da Mata Atlântica.
No TRT Pernambuco, a redação era sobre um tema geral. Preparei esses 9 resumos e, apesar de não ter caído nenhum dos quais eu fiz, eu consegui contextualizar o tema da redação, liberdade de imprensa, com o tema que eu tinha preparado, corrupção no Brasil. Isso foi suficiente para dar um upgrade na minha redação. Citei na redação a decisão do STF sobre a dispensa do diploma para ser jornalista. Informação que eu obtive assistindo jornais. Tudo o que conseguimos agregar à redação será consequência da nossa cultura, dos conhecimentos gerais que adquirimos ao longo do tempo. Isso foi objeto da primeira aula deste módulo. Olha como ficou minha redação nota 100. A liberdade de imprensa é pressuposto fundamental ao desenvolvimento da sociedade, além de ser instrumento de defesa dos direitos individuais. Uma imprensa livre denuncia as desigualdades, a corrupção, as injustiças sociais, fazendo um papel de grande relevância no contexto em que está inserida. A livre informação corrobora um Estado democrático de direito e fomenta o equilíbrio entre o povo e o poder. Esse ideal de imprensa livre foi responsável pela decisão no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. A partir do momento em que essa liberdade é limitada, uma série de outros direitos são prejudicados. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegura o direito à informação, vedando apenas o anonimato. A sociedade tem na imprensa uma ferramenta de combate à corrupção, e esse instrumento só refletirá a verdade se for imparcial. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cerca de 69 bilhões de reais são desviados todos os anos do Brasil. Os cidadãos precisam de uma imprensa livre para mostrar e combater essas aberrações. Qualquer atentado à liberdade de expressão afronta a sociedade. Os direitos individuais são a base para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A imprensa muitas vezes funciona como um elo entre o Estado e o povo. Por isso, quando a liberdade que lhe é inerente é atacada, desestrutura-se a paz social, ao mesmo tempo em que o poder do povo é reduzido. Portanto, como corolário de lutas e conquistas sociais, a liberdade de imprensa se mostra como condição necessária ao desenvolvimento da sociedade e ao fortalecimento dos direitos individuais. Sobretudo como instrumento de ação da sociedade, a liberdade é uma característica intrínseca à democracia, e por isso é essencial que seja preservada e não mitigada. Olha agora uma redação cujo tema cobrado foi de conhecimentos específicos. Essa foi a redação que fiz para o concurso de Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tema: dos atos processuais. A citação válida e seus efeitos. A citação é um ato processual que dá conhecimento de uma ação ao réu, para que este se defenda. Este ato está protegido pelo princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a efetivação de sua finalidade afasta eventual arguição de nulidade. A citação válida possui diferentes efeitos. Vai depender do ramo do direito em que vai ser realizada. O Código de Processo Civil, CPC, determina que a citação válida torna pré-evento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa, e ainda, quando ordenada por juiz incompetente, constitui in mora o devedor e interrompe a prescrição. No processo penal, os efeitos são mitigados, porém a finalidade é mantida. O pedido de citação do réu é um dos requisitos que o autor deve obedecer na apresentação da petição inicial. A citação é de fundamental importância, pois é o ato responsável pelo início do contraditório. No CPC, existem algumas restrições ao momento da citação. Este ato processual é defeso em algumas situações, como no momento em que o réu assiste à cerimônia religiosa, nos 7 dias seguintes ao falecimento de parente até o 2º grau do réu, aos casados nos 3 dias que se seguirem às bodas, ao doente, quando incapaz de receber, neste último caso, o juiz nomeará um médico e este emitirá um laudo em 5 dias. O principal objetivo destas restrições é a ideal prestação jurisdicional. Portanto, como consequência do devido processo legal, a validade da citação não apenas reflete seus efeitos dentro do processo, como também é capaz de assegurar uma disputa mais justa, na medida que garante ao réu seu direito de defesa constitucionalmente previsto. Se você quiser ver quais foram os critérios que o examinador usou para corrigir esta redação, basta apenas dar um pause nesta aula e dar uma lida nesta tela. Nessa redação eu tirei 87. Eu só não tirei 97, pois eu zerei um item que para mim não foi exigido no enunciado da questão, pois o que eles pediam eram os efeitos da citação válida. E eu enumerei os 5 efeitos. Na verdade, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no artigo 219 do CPC. A citação válida torna pré-evento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda, quando ordenada por juiz incompetente, constitui in mora o devedor e interrompe a prescrição. Como eu iria imaginar que era preciso dizer que o efeito interruptivo retroagia ao momento da propositura da ação. Era uma informação que eles queriam, mas que não pediram.
Por conta deste detalhe, perdi 10 pontos e caí da 5ª posição para a 14ª. Portanto, quando for estudar para uma redação, não apenas faça o que todos fazem. Vá além e surpreenda o examinador. Você vai ver como suas notas irão melhorar. Terminamos essa aula. Próximo módulo te ensinarei como não desanimar depois de uma reprovação. Até mais.